Boa noite a todos. Me chamo Denis Macedo, sou do IFCE Campo Zero. Estou cursando o oitavo semestre do curso de licenciatura em Física. Vou apresentar para vocês um modelo padrão da física de partículas. Disciplina essa de Física Contemporânea do professor Nunes, certo? Vamos dar início. Então, pessoal, antes seria importante falar do modelo padrão de física, certo? De partículas, que é a teoria que descreve as partículas fundamentais que compõem o universo e as forças, né, que atuam entre elas. É considerado um dos maiores triunfos da física teórica, pois é capaz de descrever com grande precisão uma vasta gama de fenômenos observados em experimentos de alta energia, por exemplo, certo? E a física de partículas, ela estuda literalmente as partículas, por exemplo, as partículas elementais, certo? Que são os leptos e os quartos. Essas partículas são partículas subatômicas que não sofrem influência da força nuclear forte e que não mantêm os prótons e os nêutrons unidos. Participam somente das interações eletromagnéticas e fracas, e essas partículas não ficam no núcleo do átomo, certo? E podem viajar por conta própria. E basicamente as partículas são essas. Existem, entre outras partículas, como essas, e, por exemplo, quartons, né, que é a partícula elementar e é um dos componentes fundamentais da matéria. Também existe também, como eu posso dizer, o rondo, que é uma estrutura interna, e o Barrios, que não sei se pronuncia o nome certo, ela possui 3 quartons e um 3 antiquarton, recentemente um pentaquartons, certo? Que são nomes muito difíceis de falar. Então, vamos falar agora sobre as 4 interações fundamentais da natureza, que são a gravidade, a eletromagnética, a força fraca e a força forte, certo? E o modelo padrão, pessoal, identifica 3 das 4 interações fundamentais da natureza, certo? Que é a força eletromagnética, como eu falei anteriormente, a força fraca, a força forte, e a quarta interação, a gravidade, ainda não foi incorporada completamente no modelo padrão, certo? E pertence como um grande desafio da física teórica até hoje. A força eletromagnética é a força, como eu posso falar, a força responsável pela interação carregada eletricamente com os elétrons e os prótons. É uma das forças mais familiares e bem compreendida dos fenômenos no dia a dia, desde a luz até a eletricidade e o eletromagnético, né? O magnético. É descrita pela teoria eletromagnética de Maxwell, por exemplo, que une o fenômeno elétrico e o fenômeno magnético. Um dos conjuntos da equação de Maxwell. A outra força é a força fraca, certo? Que é uma força responsável pela interação das partículas que decaem radioativamente e com neutrinos, por exemplo, e também desempenha um papel crucial nos processos nucleares, certo? Dentro das estrelas, por exemplo. Embora seja uma das forças mais fracas do que o eletromagnético e a força forte, por exemplo, a sua influência é evidente em certos fenômenos subatômicos. A teoria que descreve a força fraca, por exemplo, é uma parte essencial no modelo padrão da física de partículas. A força forte foi sugerido, o nome foi sugerido, na verdade, mais poderosa das 4 forças fundamentais, certo? E a força que mantém os 4 juntos, porque precisa de uma força muito grande para unir os 4 juntos dos prótons e os nêutrons, certo? Bem como a que mantém o núcleo atômico unido. Embora seja uma força de curto alcance, né, que eles são muito juntos, as forças deles, eu posso falar. Enfim, a teoria ela descreve a força forte e é conhecida como cronodinâmica, certo? Da quântica. Já a última força, a gravidade, é a força que atua entre as massas, certo? Aí tem a força da atração, né? E é responsável pela atração, por exemplo, dos planetas, estrelas e galáxias na astronomia, certo? A força mais familiar é facilmente observada em nossas vidas diárias, né, na nossa rotina, no nosso dia a dia. E é usado também no cálculo de, por exemplo, de planetas, para saber os movimentos de rotação, translação, certo? Essas coisas. Embora seja muito fraca do que as outras 3 forças, é um nível subatômico e sua influência é
escala cósmica, certo? Já que a física de partículas, ela estuda partículas, e as forças que ela mais estuda é a eletromagnética, a força forte, a força fraca, e a gravidade, ela já é mais para a astrofísica, para a astronomia, certo? Como descreve, por exemplo, na teoria da relatividade geral de Einstein. Essas quatro forças fundamentais desempenham papel distintos, mas na verdade, posso falar, conectam na dinâmica do universo. E os seus estudos contínuos é essencial para a compreensão mais profunda da natureza do cosmos, certo? As partículas fundamentais do modelo padrão são classificadas em duas categorias, certo? Que é os leptons e os quartons. Aí tem um bóson, entre outras partículas. Falei sobre isso já. Aqui está, por exemplo, a própria interação da força, certo? Essa é a primeira imagem. Essa segunda aqui já mostra o rodízio, né? Certo? O balanço das atrações entre a redução dos quartons. Como é dar a interação que transmite a informação da força entre as partículas interagentes, certo? As partículas mediadoras, que são as forças e as virtuais, certo? Aqui estão a gravidade, por exemplo. As partículas que interagem são as partículas gravitons, que não são detectados. Os eletromagnéticos são os fótons. A força forte são os nêutrons. E a força fraca, as partículas de Z e W, que são únicas nas massas, certo? E é um estudo das partículas que podem não ter massa, mas têm energia, que é pulso de energia. Quanto mais energia, menor é o tempo de interação entre elas, certo? Mas não faz parte dos cliques de contato dos íons, certo? Os campos, certo? Há quatro campos fundamentais, que é o campo gravitacional, né? Existe o campo eletromagnético, o campo de força e força fraca e força forte. E aqui está ilustrado na imagem, certo? Essa que está tendo uma deformação no espaço, por exemplo, é a gravidade, que é uma força subatômica, não é uma força astronômica, porque é uma força que usa mais na parte da astronomia, da astrofísica, e na parte da física de partículas é usado mais eletromagnético, força forte, força fraca, e aqui tem alguns exemplos, né? Aqui busca manter a simetria, ou seja, existe quatro, que são os campos fundamentais: carga, interação e tipo de partícula mediadora. E aqui está um resumo geral do que eu acabei de falar, que são modelos padrões. Na verdade, o modelo padrão da física de partículas, que existe como identificar as partículas básicas, que são verdadeiramente elementares, não tem estrutura interna, que são os leptons e os quartons, e que são compostos, têm uma estrutura interna, que são os hadrons, certo? E os leptons, há 6 tipos, que é o elétron, o neutrino de elétron, o mudo, o neutrino de mudo, o tal, o neutrino de tal. E nos quartons, há 6 tipos, que é o quarto Young, certo? O quarto Dron, existe o quarto Shine, o quarto estranho, o Drop e o Drop Top, certo? E no rhombo há 2 tipos, que é o baryon, formado por 3 quartos e 3 antiquartons, e o meson, formado por 2 pares, na verdade, formados por pares de 4 e antiquarto, certo? E que são, respectivamente, partículas reais, a partícula da matéria, certo? Que interage e troca com partículas virtuais e partículas que têm força. Já a outra é a interação fundamental, que são 4 tipos, né? Que é eletromagnético, a força, a fraca e a gravitacional. E devido ao eletromagnético, existe a carga elétrica, que cria o campo eletromagnético, que exerce uma força eletromagnética, transmitindo por fótons, certo? Isso aqui eu estou lendo o gráfico, para entender melhor, certo? Que são partículas virtuais de partículas fortes, assim como a força forte, que é devido à carga core, né, que cria o campo forte, que exerce uma força forte, que transmite por gluton, certo? Que são partículas virtuais, certo? Já a força fraca, devido à carga fraca, que cria o campo fraco, que exerce uma força fraca e transmite as partículas transmitida, na verdade, pelas partículas W e Z, que são as partículas virtuais. Por que partículas virtuais, pessoal? Porque elas são tão pequenas, que podemos simular, por exemplo, essas partículas. Aí não tem certeza como funcionam essas partículas. Aí tem uma noção com simulação de computadores, com microscópio muito avançado, que eles são tão pequenos, mas tão pequenos que é imaginável. Por isso que são partículas virtuais.
E já a gravidade, sabemos que é devido às cargas, né, às massas dos corpos, que criam um campo gravitacional, que exerce uma força gravitacional, que transmite por gravitons, né, que são as partículas virtuais. Muito obrigado, espero que esteja entendido e até logo.